Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. O tema de nossa aula é socialização organizacional, métodos e estratégias. Ao longo da vida, o ser humano vai interagindo com outras pessoas, ele vai se socializando, aprendendo valores, aprendendo crenças e então essa socialização vai fazendo com que ele pertença a algum grupo. Inicialmente, a socialização ela começa na família, quando você tem os primeiros contatos com seus pais, com seus irmãos, primos, avós, entes queridos. Depois, essa socialização ela vai ganhando espaço na escola, com o primeiro contato com professores, primeiro contato com os coleguinhas da mesma idade, e assim sucessivamente, em clubes, em igrejas. Quando esse indivíduo se torna jovem ou adulto, ele vai fazer essa socialização dentro das organizações, dentro das empresas. Para isso, existem alguns métodos. O primeiro método de socialização organizacional é o processo seletivo, no qual, por meio de entrevistas, por meio de dinâmicas, você vai conhecer o candidato, você vai conhecer aquele indivíduo, as experiências que ele traz consigo, tanto profissionais quanto pessoais. A gente também tem o método de conteúdo do cargo. No conteúdo do cargo, você vai expor gradativamente o que aquele cargo necessita para que esse indivíduo possa entender e poder também realizar os procedimentos desse cargo e ter conhecimento de que gradativamente ele vai ter que aprender determinados conhecimentos, habilidades e competências para poder fazer parte daquela função desempenhando aquele cargo. Aos poucos, você vai demonstrando a ele atividades fáceis, medianas, até chegar nas atividades mais complexas que são relativas a esse cargo. Temos também como método o supervisor como tutor. Em geral, as empresas deslocam alguém da mesma área, mesma função, mesmo cargo, para ensinar esse indivíduo, a fim de que ele possa assimilar todo o conhecimento que ele precisa para desempenhar determinada função. Temos também o grupo de trabalho. Cada vez mais comum a gente ter essa interação dentro das organizações por meio de equipes de trabalho, onde o indivíduo vai ter a percepção de que ele não está sozinho. Então ele está aprendendo, mas também interagindo com essa equipe de trabalho, que desempenha funções parecidas ou funções diferentes, mas que fazem parte da mesma equipe. E por fim, o programa de integração, onde, por meio de um treinamento um pouco mais aprofundado, esse indivíduo vai conhecer a missão, a visão, os valores da empresa, vai conhecer as dependências dela, desde o refeitório, sanitários, cada setor produtivo, administrativo, entre outros. Então ele vai ter uma ampliação de sua visão dentro da organização a partir do momento que ele tem conhecimento do todo da mesma. A socialização organizacional, ela também envolve as estratégias. Nós temos as estratégias formais e informais. Formais tem a ver com as estratégias relativas à entrevista, onde você tem contato primeiramente com o gestor da empresa, com o gerente, com alguém do setor de recursos humanos, que vai fazer algumas perguntas, você vai responder e também falar um pouquinho sobre sua carreira, suas atividades pessoais e profissionais. E temos também a estratégia que é informal. Informal porque eu vou quebrar um pouco aquela seriedade da entrevista e vou levar esse indivíduo para uma dinâmica, atividades de lógica, atividades onde ele vai mostrar as habilidades e aptidões dele e vai desenvolver algo além daquilo que ele colocaria dentro de uma entrevista. Então ele vai sair daquela formalidade da entrevista para partir para a informalidade de uma dinâmica. Nós temos também estratégias fixas e variáveis. A estratégia fixa, ela lida com o tempo. Então eu vou pré-determinar um determinado tempo para que ele possa realizar determinada tarefa, a fim de que ele possa compreender que a função que ele vai exercer, ele também tem tempo ali contando a favor dele. E a variável, ela vai quebrar essa questão do tempo. São atividades onde você não precisa mediar tempo nenhum, onde o candidato vai ficar livre para mostrar o que ele é capaz de fazer. Nós temos as estratégias individuais e coletivas. Na estratégia individual, eu vou analisar esse indivíduo sozinho, qual que é o desempenho dele em cada atividade que eu propor, seja numa redação, seja num exercício de lógica,
seja também um exercício de dinâmica quando ele está com outras pessoas, como que é o desempenho dele sozinho, como que é o desempenho dele dentro de um grupo, mas só ele, visualizando as características que ele possui. E o coletivo é o contrário, vou colocar jogos, atividades em grupo para verificar como esse indivíduo reage, se ele é mais empático, se ele coopera, se ele é competitivo, etc. Temos as estratégias sequenciais e não sequenciais. As sequenciais, elas vão levar em consideração que aquele trabalho que ele vai desenvolver dentro da organização tem uma sequência. Então, tudo precisa de uma determinada sequência. Então, ele vai chegar, limpar a mesa dele, ligar o computador, entrar no sistema, clicar em determinado link para ter acesso a determinada tela, etc. E o não sequencial, ele é o contrário disso. Você não precisa ter um trabalho que tenha sequência. É um trabalho mais aleatório, várias coisas podem ir acontecendo e aquele indivíduo ele precisa ir trabalhando com essa flexibilidade de saber lidar com a não sequência. Nós temos também as estratégias em série ou isoladas. As estratégias em série seguem o padrão da empresa, então a organização ela já tem um padrão pré-especificado que ela vai passar para esse indivíduo e ele vai seguir. A estratégia isolada não vai seguir padrão nenhum, ela vai permitir que ele traga o legado que ele já possui, a experiência que ele já possui e desenvolva determinada tarefa, sem seguir padrão algum. Temos também a estratégia por competição ou por concurso. Por competição, o próprio nome já diz, eu vou analisar o indivíduo na sua forma de competitividade, como ele lidera um grupo, de como ele compete, de como ele consegue ficar à frente de outros. E na estratégia por concurso, é o contrário, eu vou verificar como esse indivíduo coopera, se ele é uma pessoa empática, se ele é uma pessoa que dá espaço para que os outros também participem. Nós temos também as estratégias seriadas ou randômicas. Nas estratégias seriadas, eu vou utilizar os manuais da empresa, os códigos de conduta, então é toda aquela forma que está descrita em algum manual que esse candidato vai utilizar como referência. Então ele vai utilizar papéis. Na estratégia randômica eu não utilizo papel nenhum. Esse candidato ele vai trazer o conhecimento dele e eu vou moldando esse candidato a fim de que ele possa cumprir a função da melhor maneira possível, mas sem estar baseado em papéis, em códigos de conduta, em manuais. Então o treinamento ele é um pouco mais flexível nesse sentido. E temos também a estratégia por investidura ou despojamento. Na investidura, eu vou investir nas crenças e valores que esse candidato já possui. Eu vou trazer todo o legado dele para a organização e fazer com que ele se sinta à vontade para utilizar os valores que ele já possui, as crenças que ele já possui, todo aquele legado que ele veio trazendo com ele mesmo para enriquecer essa função que ele vai desenvolver. Já na estratégia por despojamento, eu vou fazer o contrário. Eu vou fazer com que ele elimine as crenças e valores que ele possui, todos os vícios que ele traz consigo durante as experiências profissionais e pessoais que ele tem e vou fazer com que ele seja moldado para a minha cultura organizacional. Então eu vou deixar de lado as crenças e valores que ele possui para moldá-lo conforme a minha organização, até para que ele possa estar adequado à sua cultura organizacional e também para que ele possa futuramente exercer cargos mais elevados dentro da organização. Então, a gente tem os métodos e as estratégias como aqui foram citados. A partir desse momento, eu vou começar a pensar num processo seletivo. Então, que método que eu utilizaria, que estratégias eu utilizaria? Eu vou fazer uma mescla disso tudo para tornar esse processo de recrutamento e seleção muito mais complexo, mas também um pouco mais assertivo na hora de conseguir visualizar qual o melhor ou os melhores candidatos. Então a preocupação do gestor quando ele cria um processo seletivo junto com os seus recursos humanos é criar um anúncio claro e objetivo condizente com a vaga que você quer preencher. Então o gestor tem que ser muito justo na hora de montar esse anúncio junto com sua equipe de recursos humanos ou junto com uma agência de recursos humanos, buscando características e requisitos que realmente aquela pessoa tem que ter para ela poder participar do processo seletivo. Então, se é necessário que a pessoa esteja cursando determinado módulo, se é necessário que a pessoa esteja cursando determinado ano dentro de uma faculdade, de um curso de tecnólogo,
se é necessário que ela esteja formada, você precisa mencionar isso no anúncio, a fim de que as pessoas certas se candidatem à vaga. Porque se você deixar em aberto, o que vai acontecer? Já aconteceu comigo, talvez já tenha acontecido com vocês. O anúncio não especificou que módulo você teria que estar cursando. Você se candidatou, analisaram o seu currículo e te chamaram. Chegando lá, o recrutador, ao recepcionar as pessoas, fala: olha pessoal, essa vaga é para quem está cursando o primeiro módulo. No anúncio não estava dizendo isso. Então tem pessoas ali de segundo módulo, de terceiro, tem pessoas já formadas. Isso vai ser frustrante para essas pessoas que muitas vezes viajaram de uma cidade para outra, percorreram um bairro a outro, estão muitas vezes no seu horário de almoço, buscando outra colocação. Elas vão se frustrar, porque elas vão chegar ali e vão ver que aquela vaga não é para elas, porque elas já estão formadas ou estão cursando um módulo diferente do que eles necessitam. Então seja justo na hora de elaborar um anúncio, para não provocar esse tipo de frustração e fazer com que metade de um número de pessoas que estão no processo vão embora, porque elas não se encaixam naquele processo que você está colocando no anúncio. Então, especifique bem o que você quer, para não fazer as pessoas bobas, né? As pessoas estão buscando uma recolocação e elas também estão buscando que essas recolocações sejam justas. Então, seja claro, objetivo, mencione no anúncio um contato, claro, né? Que é óbvio que vai ter esse contato, ou da agência ou da própria empresa. A maioria das empresas acabam utilizando de uma agência ou de um determinado setor que vai cuidar desse processo seletivo. Algumas empresas colocam um pequeno resumo do que elas são, o nome, o logo delas. Outras empresas não especificam isso dentro do anúncio. Elas deixam isso para criar uma certa expectativa desse candidato na hora dele fazer o processo seletivo. Com o anúncio elaborado, você sabe que vai chegar para você, como gestor, vários currículos. Então, nesse processo pós-anúncio, o que eu tenho que analisar? Os currículos que estão com a qualificação que eu preciso para essa vaga. Eu vou fazer um filtro para eliminar aqueles currículos que não se adequam. Para o candidato, o que ele precisa ver? Leia o anúncio, verifique se você se adequa, se você está capacitado para tal, monte um currículo que se adeque àquele objetivo daquela vaga. Preste muita atenção se esse anúncio menciona o nome da empresa, faça uma pesquisa. Hoje é muito fácil, você entra na internet, digita o nome da empresa ou o site dela, dê uma olhada no que ela fabrica, quanto tempo ela tem de mercado, qual a sua missão, visão, valores dela, todas as informações que você tiver ali naquele site, tente entender aquilo, né? Não decorar. Não acho que a gente deve decorar nada, principalmente uma entrevista de emprego, mas tente entender um pouquinho como que funciona essa empresa, quanto tempo ela está no mercado, os principais clientes, fornecedores, tudo que tiver no site, você agregue para você, porque pode ser perguntado numa entrevista. Se você já conhece, se você já tinha ouvido falar da empresa. Claro, tem anúncios que não tem essa menção. Você não sabe qual é a empresa. Até para criar um certo sigilo. Se não tiver, você não tem que pesquisar nada, porque não está ali especificado qual é a empresa. Mas se tiver, pesquise. Procure saber um pouco mais sobre aquela empresa. De posse dessas informações, com um currículo adequado, você vai se candidatar àquela vaga e vai aguardar para que você possa fazer parte ou não do processo seletivo. Então, a gente sempre fica na torcida para conseguir. Algumas pessoas se arriscam, elas leem um anúncio, verificam que tem algum conhecimento básico sobre aquela vaga, nunca trabalharam na área e vão se candidatar. Você pode fazer isso? Pode, não tem problema. Pode ter uma sorte que dentro de um punhado de currículos se interessem pelo seu. Mas geralmente a empresa ela vai ser criteriosa, ela vai levar em consideração muitas vezes a experiência que aquela pessoa tem daquela área para poder ajustar melhor aquele candidato à função que a empresa deseja. Certo? Então, o que vai nos interessar agora? A turma vai se dividir em equipes. Eu gostaria que fossem equipes de 4, 5 pessoas. Dividindo as equipes, né, a gente vai
criar empresas fictícias. Então, cada equipe vai criar uma empresa fictícia de qualquer setor. Alimentação, calçados, confecção, o que for do agrado de vocês. Vocês vão criar essas empresas somente no papel e vão montar um anúncio. Vocês vão pensar no recrutamento e seleção de pessoas que estejam no mercado e que sejam da área que vocês estão cursando, no caso, recursos humanos. Tá? Então, vocês vão contratar aí auxiliar de recursos humanos, assistente de recursos humanos, para que a gente possa iniciar um processo seletivo bem legal com a classe inteira. Então, sejam objetivos e claros na elaboração do anúncio, sejam criativos. Eu vou dar alguns modelos de anúncios para vocês lerem, para vocês se basearem, e vocês vão criar o de vocês. A partir do momento que vocês criarem os anúncios, todas as outras equipes vão ter acesso a esses anúncios. Por quê? Porque nós vamos trabalhar não só a parte de gestão, mas também a parte de você como candidato. Então, você vai montar um anúncio da sua empresa. As outras equipes vão fazer o mesmo. Nós vamos liberar esses anúncios para que vocês leiam e conheçam esses anúncios. E cada um de vocês vai se candidatar à empresa do outro colega. Então, a gente vai fazer com que vocês tenham essa visão ampla de gestor e também de candidato. Então, eu não posso me candidatar, claro, para a vaga da empresa da qual eu faço parte, mas eu vou me candidatar para as empresas dos meus colegas. Então, a gente vai fazer um processo seletivo dentro da sala de aula. Vocês vão ter uma oportunidade de serem aqueles que elaboram o processo seletivo, de que montam esse processo, a começar pelo anúncio, e também vão ter a oportunidade de participar de processos seletivos dos colegas de vocês. Então, vai ser uma troca bem legal. Vocês vão poder se candidatar a várias vagas, né? Então, se a gente tem 5, 6 equipes dentro da sala de aula, você pode se candidatar a 4 vagas, 3 vagas. Não tem problema, é até interessante, porque você não sabe se você vai ser chamado. Vai ter todo o processo de você enviar seu currículo, do pessoal analisar o seu currículo. Então, a preocupação inicial é um anúncio. Crie um anúncio, coloque um e-mail de contato, um WhatsApp, tudo fictício, tá, pessoal? Mas para a gente brincar mesmo e verificar como é importante e como esse anúncio ele pode estar adequado ou não à vaga. Então, a gente vai fazer essa análise em sala de aula também, se está adequado, se os candidatos entenderam o anúncio, certo, pessoal? Então, caprichem no anúncio, sejam criativos, que a gente vai praticar esse processo seletivo. Eu vou ter bastante conhecimento por meio dele. Espero que vocês tenham gostado. Curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho e aguarde novas dicas e orientações nos próximos vídeos. Beijo!